Olá, boa noite. Ah, que legal o pessoal entrando. Vocês que já entraram aí, vão me dizendo se estão me ouvindo bem. Boa noite, Débora. Boa noite, Gui. Ah, obrigada, amor. O amor tá dizendo que tá ouvindo bem. Oi, Lô, tudo bom? Boa noite, Débora. Aí, que legal. Então o som tá bom. Legal. Dá mais uns minutinhos aqui. Alguém que já entrou aí viu o último post que eu fiz falando sobre o teste do temperamento, conseguiu fazer e já sabe qual é o temperamento que tem? O temperamento com o qual nasceu? Coloca aí pra gente ir conversando um pouquinho enquanto eu dou tempo pra ver se o Instagram me lança pra mais pessoas. Bora ver. Certinho. Boa noite, Sabrina. Seja bem-vinda. Nossa primeira live aqui no canal. Aí, que legal. Então, boa noite, sejam bem-vindos aí quem já chegou. Vou começar a conversar um pouquinho com vocês pra gente ir iniciando esse processo todo aí. Vocês disseram aí que tá tudo funcionando, né? Qualquer coisa me sinaliza que eu ajusto aqui, porque é a primeira live aqui que eu faço, então eu não sei se meus equipamentos aqui são suficientes pro áudio chegar bem aí. Então, vocês vão me avisando qualquer coisa. Marido, você também fica de olho aí, qualquer coisa você me manda uma mensagem aqui pra eu consertar, tá bom? Essa live de hoje nós vamos falar sobre um assunto que é muito pouco conhecido, sobre os 4 temperamentos da nossa personalidade, né? Na verdade, é sobre um pouco da nossa personalidade. É sobre o que nós somos, como nós somos. Tá? Então, antes de assim, eu vou começar me apresentando aqui pra vocês, porque tem gente que eu sei que não me conhece, tô vendo uns nomezinhos aí diferentes que eu não conheço, então vou me apresentar pra vocês. Eu sou a Pamela Raielli, eu tenho 29 anos, eu sou auditora de gestão da qualidade, casada com o Hugo há 7 anos, e juntos nós temos 3 filhos, o Davi, de quase 6 anos, o Gabriel, de 4, e o André, de 1 aninho, acabou de fazer 1 aninho. E eu já tenho um canal lá no YouTube há alguns anos, onde eu abordo um pouco sobre essa vivência, né, da maternidade, sobre como é ser mãe de 3 crianças, como funciona esse universo maternal para mim, dando dicas, né, para quem tem que tem filho também, e também sobre processos das minhas doenças autoimunes, um pouquinho da minha vida, do lifestyle também. E aqui o Instagram nunca foi para mim profissional. Agora que eu estou trazendo para esse lado materno, de dicas, de conselhos aqui também. Então, a intenção é começar a trazer conteúdos que auxiliem as mulheres a poderem ser mães com mais leveza, com mais tranquilidade, porque o mundo hoje exige muito das mães. Não é que exige muito, eles demandam muitas regras para ser mãe, quando na verdade não precisa de tanta regra para ser mãe.
né? O melhor conselho que eu já recebi quando eu fui mãe, pela primeira vez, foi: siga o seu coração. Você sabe o que é melhor para o seu filho. Só que hoje parece que tudo que a mãe não deve fazer é seguir o coração, né? Pelo tanto que as pessoas falam em cima da gente. Então, esse meio aqui no Instagram, eu quero trazer isso, essa tranquilidade, para que a gente volte às nossas origens, no sentido de nos ouvir, de nos observar e não aceitar toda hora todas as regras que impõem. E a live de hoje específica, eu vou falar sobre os temperamentos, porque uma das coisas que eu mais vejo assim, das pessoas falando nos círculos de amizade sobre as dificuldades, sobre os estresses, sobre como lidar com as situações do dia a dia com os filhos. E aí, estudando muito nesses últimos anos, eu vi que isso está muito correlacionada à frustração pessoal da mãe. Porque muitas vezes o filho desafia exatamente aquele ponto fraco da mãe. E aí a mãe não sabe lidar com isso emocionalmente e age instintivamente. E esse instinto parte do seu temperamento. Então, por isso que nós vamos abordar aqui esse assunto. Mas não se preocupe, se você é homem, se você não é mãe, né? Ou se você é homem ou ainda não é mãe, ou nem quer ser mãe, estudar o seu temperamento é importante para a vida inteira, assim. Todos os relacionamentos ficam mais facilitados a partir do momento que você começa a trabalhar o seu temperamento, que você sabe qual é o seu temperamento e começa a trabalhá-lo, tá? Então, vamos lá. Exatamente o que é, né, o temperamento? Deixa eu colocar aqui. O que é exatamente um temperamento, né? Por que que ele é tão importante assim? Temperamento, eu vou trazer uma base filosófica mais religiosa, porque é a base que eu tenho, tá? Ela é estudada cientificamente, a teoria dos 4 temperamentos, mas eu vou trazer a minha visão, que é mais católica. Então, segundo o padre Antônio Royo Marim, né, para ele, o temperamento é algo que está subjetivo dentro de nós, né? É um conjunto de inclinações que brotam da constituição fisiológica do ser humano. É algo que é imutável. Você nasce com aquilo e você vai morrer com aquilo. Não tem como você, ao longo da vida, modificar o seu temperamento. E não tem como você que está grávida, né, vai ser mãe, manipular de alguma forma o temperamento do seu filho. Esse negócio que eles fazem aí, né, de planejar a gravidez pro mês tal, por causa do horóscopo. Não, nada disso vai funcionar. Porque o temperamento é algo que Deus escolhe para nós. Então, é algo que a gente vai ter que conviver. E partindo daí, então, ele se refere a inclinação dependente das nossas constituições fisiológicas, dependente do que nós somos como pessoa. É inato de cada pessoa. Cada um vai desenvolver o temperamento de uma forma diferente, tá? O mesmo temperamento vai reagir nas pessoas de forma diferente. Por quê? Apesar de cada um ter um temperamento dominante, todos nós somos enraizados em todos os temperamentos, de todos um pouco. Então, não tem essa de, o sanguíneo, o melancólico. Não, não é puro. É todo mundo enraizado num pouquinho de cada um. Porém, vai ter um específico que vai chamar mais atenção, que vai ser mais forte, que é o que vai causar o seu defeito dominante, que é onde você vai ter que observar melhor, porque é a partir dali que você vai ter a sua evolução pessoal e, no caso aqui hoje, né, maternal. Então, esse temperamento parte da nossa índole natural, né? Eu já disse, ela é intrínseca nossa, a gente não tem como modificá-la ou planejá-la, e ela traz com ela o conjunto de tendências passionais, afetivas e emocionais. É exatamente a partir dela que a gente vai reagir às nossas condições do dia a dia, sabe? Na hora que você passa por uma situação, você não vai agir no seu racional, você vai agir pelo seu instinto, que vem do seu temperamento. E aí, você conhecendo o seu temperamento, você consegue estudar mais sobre suas ações e aos poucos ir racionalizando mais, porque você prevê como você vai se comportar diante das situações. Por exemplo, um filho chega para você e diz um palavrão assim para você. Qual vai ser sua reação, né? Você vai reagir gritando com a criança? Você vai bater na criança? Você vai nem ligar para a criança? Tudo isso vai depender do seu temperamento.
A partir do momento que você conhece o seu temperamento, você vai planejar essa reação, porque você vai se modelando aos poucos. E aí, quando essa situação acontecer, você não é pego de surpresa, você já sabe como reagir em situações que pegam no teu ponto fraco. Mas mais pra frente eu vou explicar um pouco melhor sobre isso. Vamos lá, então. Para começar a definir o seu temperamento, quem ainda não fez, né, eu deixei o último post lá no Instagram, é um post falando sobre um teste, né? É um teste rapidinho, básico, não dá para você basear totalmente naquilo, mas aquilo te dá um norte, então já dá para começar a trabalhar o seu temperamento a partir dali. Mas, para você definir o seu temperamento, você precisa se fazer 2 perguntas, tá? Quando acontece alguma coisa no meio em que eu vivo, né, no meu dia a dia, que é externo, né, não é dentro de mim, acontece fora, ou quando eu me lembro de alguma coisa que já aconteceu, né, da emoção que já me ocorreu, o que eu sinto, sabe? Ela brota de dentro de mim numa velocidade rápida, ou ela vem brotando devagarzinho, ou eu nem me emociono muito com isso, nem sinto muito isso. Nesse caso do filho. O filho chega pra você e fala um palavrão. Você reage rápido, você nem reage, ou você leva um tempinho ali para entender o que tá acontecendo e reage? Isso é uma pergunta importante. E a segunda pergunta é, quando acontece essa emoção, né, esse sentimento que você tem, ela permanece por muito tempo, de forma profunda, assim, você revive ela com aquela dor de novo, com aquele estresse de novo, ou é algo que passa correndo, já passou, você nem viu? São 2 perguntas que você precisa se fazer para definir o seu temperamento. Então, agora eu vou começar a falar com vocês sobre as características de cada temperamento. E aí vocês vão entender por que das perguntas, tá? Os temperamentos são 4. Eles são o sanguíneo, o fleumático, o melancólico e o colérico. Não existem mais que 4, tá? Algumas pessoas têm algumas teorias e tal, mas assim, há muitos anos isso é estudado e se definiram apenas os 4. Nenhum estudo aprovou essa questão de haver mais de 4, tá? Então vamos começar falando sobre a mãe fleumática. A mãe fleumática, ela responde não para essas 2 perguntas que eu fiz no início, tá? Ela não responde rápido a situações externas e ela não guarda profundamente isso no coração dela. Isso passou, esqueceu, acabou. E assim, o comportamento, do perfil comportamental desse tipo de pessoa, é uma pessoa paciente, uma pessoa estável, ela é uma pessoa calma, tranquila, assim, ela não perde o controle muito facilmente, sabe? Então, no geral, para as mulheres, mães, né, são mais espiritualizadas, são mais diplomáticas, elas evitam conflitos ao máximo, assim, prezam pela paz e pela harmonia em casa. Você sabe aquele negócio assim, que entra numa briga pra... como é que é? Eu não me lembro do ditado. Que entra numa briga, enfim, essa parte deixa pra lá. Mas que elas não entram numa briga de jeito nenhum, assim, elas pagam pra não entrar na briga, pronto, é isso, eu pago pra não entrar numa briga. Essa é o ditado da mãe fleumática, porque ela preza por essa paz interior e essa paz no ambiente em que ela vive. As características mais comuns, assim, mais presentes numa mãe fleumática, é que ela sempre vai ser uma boa mãe, tá? Porque ela vai ser carinhosa, ela vai ser assim, uma mãe querida, sabe? Mas ela não tem pressa nenhuma. Só se você marcar um horário com ela, ela vai sempre chegar atrasada, porque ela tem tempo para os filhos. Ela para tudo, senta com os filhos para conversar, para brincar, mas ela não tem esse feeling organizacional, entendeu? Então, ela não tem muita agitação, você diz, tá com pressa, vamos rápido. Não, ela não vai ter muito essa agitação, ela não se impõe muito ao problema. Tem um problema, tá, beleza. Tipo assim, sabe? Ela não enfrenta o problema de frente, ela fica ali guardando pra ver se aquilo se resolve só e ela não precisa se desgastar com aquilo, porque ela não quer entrar em briga, sabe? O principal objetivo dela é não entrar em briga, é ficar em paz. E por isso ela também não toma decisões rápidas. Se ela precisar de alguma coisa rápida, emergente, urgente, ela não vai conseguir resolver isso. Por consequência também, tem
pouquíssimo controle para as finanças, porque é uma pessoa que ela não consegue tomar decisões e planejar. Então ela meio que resolve o problema. O menino tá chorando muito pedindo um brinquedo e você tá no meio do shopping, não sabe fazer, você dá o brinquedo pro menino calar a boca. Essa é mais ou menos a mente flemática, tá? Mas ela aceita tanto o ruim quanto o bom. Ela não fica, ah, meu Deus, a minha vida, oh, meu Deus, não. Ela consegue entender que tudo da vida é bom e ruim e vida que segue. Isso não vai interferir muito na vida dela. E aí ela tem poucas perspectivas, assim, né? Na educação dos filhos, por exemplo, ela não vai pensar muito além, assim, sabe? Não, como a pessoa vai ser como adulta. Ela passa, assim, batida por isso, porque isso aí é um problema lá no futuro. Ela não tá conseguindo lidar com os problemas de hoje ainda. Então, essa é a mãe fleumática. Ah, só uma coisa assim que eu gostaria também de lembrar agora que a gente tá falando das características, não existe um temperamento bom e um temperamento ruim, viu? Os temperamentos, todos eles são bons e todos eles são ruins. As características que eles trazem podem ser bons e ruins. Então vai depender muito de como cada um vai levar suas virtudes e desenvolvê-las para ser uma pessoa melhor ao longo da vida. Então, agora eu vou passar para as características da mãe sanguínea. A mãe sanguínea já é uma mãe que responde sim para a primeira pergunta e não para a segunda, tá? Ela é uma pessoa que tem perfil comportamental bem extrovertido, é uma pessoa mais alegre, agitada, sabe? Quando você entra no ambiente, você vê que a pessoa acende o ambiente, assim, é uma pessoa sempre agradável, ou dependendo da virtude que ela também tem, né? Se ela não é uma pessoa muito virtuosa, ela pode ser até desagradável por ser muito espalhafatosa. Porque ela tem uma tendência muito amiga, acolhedora, alegre e divertida. Ela adora comemorações. Então, em geral, né? São mulheres mais dispersas, mulheres com dificuldades para seguir regras e definir limites para os filhos, tá? As principais características delas uma mulher divertida, né? Uma mãe que brinca com os filhos, que gosta de fazer festinha de aniversário, que gosta de chamar os amigos para dormir em casa, essa coisa toda. Mas é uma mãe que sempre chega atrasada também, porque é uma mãe que não consegue dizer muitos nãos. É uma mãe muito mais tolerante, assim, às situações dos filhos. É uma mãe muito compreensiva e que se agita facilmente. Na hora que o filho fizer alguma coisa, ela é aquela que já xinga, já levanta, já quer resolver logo e briga e fica aquele fuzuê doido. Mas daqui a 2 minutos ela tá bem de novo, querendo brincar com o filho, querendo fazer, assim, esqueceu, já passou aquela situação toda, ela nem lembra por que brigou com o filho, nem que brigou, né? Então ela é uma mãe que não impõe muitos limites, ela não consegue se organizar para isso, para impor limites, e ela também deixa os filhos bem livres, assim, os filhos ficam mais soltos, sabe? Então ela tem dificuldade para tomar decisões, para resolver problemas, gasta muito dinheiro sem planejamento, porque ela age tudo no calor do momento, tem pouquíssima visão de longo prazo também, e muda de ideia o tempo inteiro. Então isso também deixa a casa, o ambiente mais confuso, porque ela muda as coisas o tempo inteiro. Aquela mãe que o sofá nunca tá bom no mesmo lugar, tem que ficar trocando, porque senão ela, tipo, ai, não, já tá muito tempo ali, não gosto mais. Isso é mais uma característica da mãe sanguínea. Falando agora da mãe colérica. A mãe colérica, ela responde sim para as 2 perguntas, tá? Ela inflama rápido e ela guarda tudo com bastante dureza, assim, no coração. Tem um perfil comportamental dominante, bastante dominante, é uma líder nata, já nasceu para controlar tudo. É uma pessoa com tendência protetora, defensora e tem um pulso bem firme, é aquela mãe que não deixa o menino fazer o que quer. Ela segura mesmo, às vezes passa do ponto, né? Principalmente esse é o defeito dela, passar do ponto na dureza. Em geral, são mulheres que prezam muito pela sofisticação e o minimalismo, são as bravas, sabe? As mães bravas, assim, porque elas saem do controle muito fácil, elas são muito firmes, então junta dureza com a explosão, fica uma coisa mais difícil de lidar. As principais características, que ela tem uma vontade forte, né? Ela impõe o que ela quer, mas ela tem um espírito prático, então em todas as coisas que ela for se meter, ela vai tentar resolver rápido, do jeito mais inteligente que ela conseguir, assim. É uma pessoa muito produtiva, decidida, é completamente independente, não fica esperando nada de ninguém, porque ela gosta de resolver as coisas sozinha. É uma pessoa muito visionária, uma boa líder, delega bem os afazeres,
quer despertar o melhor dos filhos para eles serem além, sabe? Serem pessoas melhores no futuro. E fazem planilhas de despesas domésticas em casa, sabe? Aquela pessoa que controla tudo, até essas coisas, até as questões financeiras domésticas. É uma mulher que, se não tomar cuidado, ela domina até demais, assim. Tem que ajustar bem suas virtudes. E por fim, mas não menos importante, a mãe melancólica. A mãe melancólica, por esse nome, parece que é uma mãe chorona, né? Uma mãe, ai meu Deus do céu. Não, mas não é bem assim, tá? Ela responde não para a primeira pergunta, mas ela responde sim para a segunda pergunta. A mãe melancólica, ela tem um perfil comportamental mais analítico, assim, minucioso. É aquela mãe considerada com toque, sabe? Porque ela presta atenção nos detalhes. Ela tem uma tendência sistemática e muito exigente. É dura em suas decisões porque ela quer que tudo seja perfeito, que tudo seja certo, de acordo com a visão dela. Em geral, elas são mulheres que prezam pela organização, a limpeza da casa. Se a criança joga um brinquedo no meio da sala, ela briga porque a casa tem que ficar arrumada, porque pode chegar alguém de surpresa e a casa tem que estar arrumada. Mas elas valorizam também grandes ideias, assim, planejamento brilhante para os filhos, porque elas acham que é importante trabalhar o desenvolvimento dos filhos também. Suas principais características é que elas geralmente têm padrões mais altos, porque essa preocupação dela de tudo ser minucioso, então as coisas precisam ter assim, um grau de exigência muito maior, né? Quer tudo feito corretamente, mantém a casa super em ordem, arruma a desordem dos filhos, sacrifica-se pelos outros, sabe? Ela bota essa organização em primeiro lugar. Incentiva os estudos e talentos dos filhos e é extremamente perfeccionista com os filhos. Ela não os deixa brigar, não deixa sujar, não deixa comer sozinho, ela quer fazer tudo pelo filho, porque ela quer controlar tudo no sentido de ser perfeito. Se o outro fizer, talvez não fique perfeito. Então, para ficar perfeito, ela mesma decide fazer. É uma pessoa muito sensível assim no sentido de doer muito as situações quando saem do controle dela, né, saem dessa perfeição, e são geralmente muito irritadas, porque não tem como a vida ser perfeita. E aí, como ela é confrontada com isso, ela fica irritada. Esses são os 4 tipos de perfil temperamental, né? São os 4 temperamentos. Volto a dizer que cada pessoa vai ter um pouquinho de cada um deles. Ninguém vai ser totalmente um, totalmente o outro. Mas quando vocês fizerem um teste, vocês vão ver que realmente a gente tem uma tendência natural a ser mais uma do que a outra. Então, quem não fez ainda o teste que eu deixei lá no meu último post, vai lá no feed, faz o teste, descobre seu temperamento, porque aí você vai conseguir estudar um pouco melhor qual é a sua maior dificuldade. E agora, eu quero conversar um pouquinho com vocês. Já descobriu o seu temperamento? Já sabe qual é as suas características dominantes? Então, como que isso vai me ajudar a ser uma pessoa melhor ou uma mãe melhor? Simples. Simples mesmo, parece complicado, mas é simples. Quando eu sei qual é o meu temperamento, eu vou saber por que o meu filho está me irritando tanto, por que aquela situação que eu estou vivendo está me irritando tanto. Vou dar um exemplo. Eu prezo pela casa em ordem, não precisa estar tudo perfeito, mas eu gosto que as coisas estejam andando de forma fluida. E aí, no momento em que eu não consigo deixar essas coisas fluírem do jeito que eu gostaria, e um filho meu mostra isso pra mim na hora que ele pega alguma coisa fora do lugar, que eles deixam as coisas bagunçadas, na hora que eles procuram alguma coisa e não sabem onde está, ou que eu mesma procuro e não sei onde está, neste exato momento, isso me desafia, porque vem diretamente batendo no meu ponto fraco. E aí eu me estresso, me irrito, brigo, porque aí eu também, né, sou explosiva. O meu temperamento se acende nessa hora e eu grito, eu brigo. E aí, como que eu faço, então, para isso acontecer cada vez menos, né? Não tem jeito. Sabendo que eu sou explosiva, que eu inflamo rápido, que eu vou em cima logo de uma vez, eu tenho que sempre pensar, trabalhar nesse raciocínio, sabe? Eu sei que não é o meu filho que tá me causando esse problema, eu sei que é um problema meu, eu preciso trabalhar em mim esse problema. O meu filho tem 4 anos, 6 anos, 1 ano, ele não faz a menor ideia que aquilo dali é ruim. Eu sei que é ruim,
Mas por que é ruim para mim? É ruim porque me desafia no meu temperamento. Não necessariamente seja uma situação realmente ruim, mas é que para mim eu sou muito exigente. Vou voltar aqui nas características das mães para mostrar para vocês. Olha só, a mãe fleumática, as principais características do perfil comportamental dela é que ela é muito paciente e estável. Imagina que essa mãe fleumática tem um filho sanguíneo que sai correndo pela casa gritando o tempo inteiro, que faz algazarra, que joga tudo no chão, que deixa ela louca. Não tem como, ela vai ficar louca, ela vai brigar, ela vai querer, vai achar que a maternidade é horrível, né? Que cuidar dos filhos é horrível, ficar em casa não, prefiro trabalhar fora, porque ficar em casa é horrível. Mas não necessariamente porque o filho dela é desobediente, não necessariamente porque o filho dela faz as coisas erradas, mas é porque ela tem uma personalidade muito calma, tranquila, pacificadora, que não consegue delimitar limites para o filho. E aí o filho cresce sem esse norte de limite das coisas, sem saber o que é certo e o que é errado. Então, como que essa mãe fleumática, descobrindo que é fleumática, vai se ajudar? Ela vai começar a perceber aqui, ó, por exemplo, pelas características. É uma boa mãe, é uma mãe que reserva tempo para os filhos. Ótimo, isso é maravilhoso. Mas é uma mãe que não tem pressa. Então, assim, se ela estiver atrasada, ela vai se estressar, porque ela sabe que ela não vai ter pressa para resolver isso. Então, ela se planeja, vai começar a mentalizar isso, como que ela pode lidar nas situações de estresse, da pressa, já que ela tem essa dificuldade tão grande. Também aqui, não se impõe ao problema. Então, toda vez que surgir um problema na vida dela, ela sabe que ela vai ter dificuldade para resolver isso. Então, ela já vai mentalizando que quando surgir o problema, ela vai ter que pensar assim, assado, que ela vai tentar. Então, assim, se ela não decide muito bem, talvez o marido decida melhor. Então, ela entra em contato com o marido para o marido ajudar. Ou ela vai criando uma lista de possibilidades para quando aquela situação aconteça, ela reage de uma forma melhor. Outra situação aqui é uma pessoa acomodada, medrosa. Uma pessoa acomodada, medrosa, a casa dela vai estar sempre mais ou menos, porque a pessoa não consegue cuidar da casa porque ela é mais acomodada. Então, o estresse dela quando surgir pelos filhos bagunçando, na verdade não é que os filhos são bagunceiros, é que ela é acomodada, ela não vai querer limpar a casa, não vai querer cuidar das coisas como ela deveria cuidar. Então, provavelmente o problema está nela e não no filho. Então, é importante que a gente entenda isso, que o filho nos irrita, na verdade, é uma pontuação na nossa cara, assim, do nosso defeito dominante, sabe? Dentro dessas características, é possível a mulher estudar e verificar qual é o principal defeito dela, qual é a característica mais que mais controla ela. No caso de uma mulher fleumática, o comodismo, sabe? A sensação de inércia é a característica mais dominante, geralmente. É a mulher que não consegue fazer tudo que deveria fazer. E aí as exigências dos filhos causam esse estresse nela. É aquela mulher que vai dizer assim, mas ser mãe me tirou a alegria de viver. Mas tirou a alegria de viver porque eu já não tinha muita vontade de sair da cama para fazer as coisas. Eu não sou uma pessoa que quer ir lá fazer as coisas. Então, realmente, quando você se torna mãe, vai ser uma droga. Porque mãe tem que sair, tem que fazer as coisas, não tem jeito. Se não fizer comida, se não arrumar a casa, se não cuidar dos filhos, né? Não tem outra pessoa para fazer, porque geralmente é a mãe e o pai. Se os dois não fizerem, a criança fica à mercê. Então, a mãe fleumática pode se ajudar dessa forma, identificando aqui dentro que o seu temperamento lhe dá um defeito dominante mais passivo demais e que ela precisa desenvolver virtudes para corrigir esses defeitos. Então, a mãe fleumática vai ter que trabalhar, vai ter que servir e vai ter que aprender a gostar disso. Tá? A mãe sanguínea. A mãe sanguínea, ela já é o oposto da mãe fleumática. Ela é super agitada, super animada, super extrovertida. Mas o defeito dominante na sanguínea, geralmente, é que ela não consegue concluir as coisas. Ela começa, para, porque ela toda hora muda de ideia. Então, você imagina para uma criancinha, uma mãe que tá toda hora querendo fazer uma coisa, querendo fazer outra, uma agitação, uma gritaria, geralmente a mãe é muito estressada justamente porque o filho não responde a essa animação. Porque se ela quer que o filho tenha o mesmo ritmo dela e a criança não responde, ela vai ficar furiosa. Se ela tá
super atrasada e ela quer resolver as coisas rápido e o filho não responde a isso, vai causar um estresse para ela e pro filho, porque não vai dar. A criança não vai ter essa noção de pressa. Então, é preciso a mãe sanguínea entender que muitas vezes esse jeito extrovertido é forte demais e ela precisa diminuir um pouco, pegar um pouco mais leve, ser mais paciente, finalizar mais as coisas, não mudar de ideia o tempo inteiro, para poder dar norte para esses filhos. Dar um pouco de limite, criar algumas regras, tanto para os filhos quanto para ela mesma, porque ela precisa, já que ela não consegue se manter focada numa coisa só, tá? E a mãe colérica? A mãe colérica já é uma mulher muito firme, é uma mulher que, se ela tiver boas virtudes, ela vai conseguir ser uma pessoa maravilhosa. Mas se ela não for muito virtuosa, ela vai cair numa situação de chatice, sabe? Aquela pessoa dura de coração. Porque ela quer que as coisas sejam boas para os filhos. Elas querem que os filhos desenvolvam cada vez mais, que sejam pessoas independentes, que sejam pessoas fortes. E se ela não souber delegar isso direitinho dentro dela, ela vai perder o controle e vai ser muito incisiva. Então, às vezes, assim, tem que parar e observar se o que ela está pedindo para os filhos podem entregar. Porque muitas vezes não é possível, tá? A criança não vai conseguir entregar para essa mãe colérica tudo o que ela quer. Porque eles ainda são crianças e às vezes porque são de outros temperamentos e eles não estão nem ligando para o que ela está querendo. Então, o defeito dominante dessa mãe é essa dureza. Ela precisa ser mais suave, precisa ser mais calma, no sentido de esperar menos dos outros, sabe? Entender que as crianças não tem que entregar tanto assim as coisas para ela do jeito que ela quer. E que ela não pode controlar todo mundo o tempo inteiro. Tá? Imagina uma mãe colérica controlando todo mundo. Isso é bem complicado, precisa ser muito bem dosado. E a mãe melancólica, também ali um pouco ao encontro da mãe colérica, ela é muito sistemática. Ela é uma mulher que geralmente pode falar assim, fulano tem toque, porque tem que ser tudo perfeito. Se não for perfeito para ela, ela não quer. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Tem que ser um pouco mais leve e entender que erros acontecem, entender que a organização é ótima, ela ajuda, mas não é determinante em tudo, né? Não vai ser possível ter essa organização, ter essa determinação na limpeza da casa, por exemplo, o tempo inteiro, porque crianças sujam casa, não tem jeito. Então, esse é o defeito mais dominante da mãe melancólica, tá? Então, aqui, já que vocês agora já têm condições de descobrir, né, o próprio temperamento de vocês, eu deixei o teste lá no último post do feed, como eu falei. Mas eu vou deixar um PDF também. Quem quiser o PDF, me manda um e-mail, Pamela Raielli. Ou então me chama no direct, que eu mando para vocês um PDF, um e-book rapidinho que eu fiz, explicando sobre cada temperamento, botando cada característica e dizendo como você pode melhorar as suas virtudes para ser uma pessoa melhor dentro das suas características de defeito dominante, tá? Eu deixaria agora uns minutinhos aqui para perguntas, mas eu não sei se tem muita gente aí querendo fazer pergunta. Se vocês estiverem aí, me diz para eu poder responder vocês aqui antes de encerrar. De toda forma, essa live vai ficar gravada. Quem quiser mandar para alguém que talvez possa gostar do conteúdo, vocês mandem aí. O e-book tá bem legal, vou deixar de graça para vocês lá, não é pago, não é nada disso. É mais para ajudar mesmo na situação de você que tá perdido, sabe? Eu recebi um direct esses dias da mãe desesperada, tipo, nossa, eu não consigo, meu filho me tira do sério. Eu não consigo cuidar do meu filho sem ficar me estressando todos os dias. Gente, isso acontece mesmo. Acontece comigo muito, porque eu tenho um temperamento e os meus filhos, cada um tem outro temperamento. Oi, Ana Isla, tudo bom? E aí, esses conflitos acontecem o tempo inteiro. E a gente tem uma vida inteira
para melhorar como mães, como pessoas. Então a gente também não precisa ter essa pressa desenfreada de se tornar a mãe perfeita, porque a gente não vai se tornar a mãe perfeita, sabe? A gente vai se tornar uma mãe mais calma, mais tranquila, mais controlada emocionalmente, porque o intuito também aqui é causar isso, um controle emocional maior, porque o mundo todos os dias, né, demandam muitas regras, muitas coisas para as mães e, sinceramente, a gente não precisa de tudo isso. Boa noite, querida. Você chegou tarde aí na live, mas aí eu vou deixar salva para você ver depois, tá bom, Ana? E eu tava falando aqui que eu vou deixar um e-book